Cronograma Bíblia do dia, Marcos capítulo 2. Vamos hoje estudar aqui o número 2 do capítulo de Marcos. Vamos ver aqui que Jesus cura um paralítico. E Jesus, como já estava sendo seguido por uma grande multidão, seu ministério já estava se espalhando, as pessoas já estavam começando a conhecer, saber o que Jesus estava fazendo, as notícias estavam correndo. Então, Jesus já era seguido por uma multidão, de forma que chegar perto de Jesus era difícil, né? Como nós vamos ver na questão da mulher hemorrágica, que teve que enfrentar uma multidão para poder tocar na aba de suas vestes, enfim. E aqui, Jesus estava ensinando em uma casa e muita gente se reuniu ali. E alguns homens se reuniram para trazer um amigo, né, um paralítico, e trouxeram pelo telhado. O Senhor, vendo a fé que aqueles homens tinham, porque se esforçaram, porque buscaram, né, de todas as maneiras, trazer aquele homem ali, porque eles sabiam, se eles fizeram todo aquele esforço, eles sabiam que ia valer a pena, porque quando eles chegassem diante de Jesus, aquele homem seria curado. Então o Senhor se admirou da fé daqueles homens e disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Quando o Senhor fala isso, levanta um murmúrio muito grande entre os mestres da lei, que estavam sempre ali observando Jesus. E ele vai dizer assim, eles vão dizer assim: por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando, quando só Deus pode perdoar pecados. Eles não reconheciam o Senhor como Messias, eles não reconheciam o Senhor como Filho de Deus. Por isso eles falavam assim. E aí Jesus, ele percebe, né? Porque o Senhor, ele sonda os corações. E ali ele percebeu aquilo e ele disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? E vai fazer uma pergunta, outra pergunta: o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados, ou levante e pegue a sua maca e ande? É interessante também aqui nós colocarmos outro ponto, porque muitas pessoas usam dessa passagem para dizer que, porque o Senhor falou isso para aquele paralítico, e o paralítico ele retornou a andar, ele começou a andar, na verdade, as pessoas vão dizer que toda doença tem relação com o pecado. Que o pecado individual, uma pessoa está sofrendo de câncer porque ela estava pecando em alguma coisa e o câncer veio. Nós precisamos entender que todos nós estamos sujeitos a todo tipo de doença. Por quê? Porque a doença entrou no mundo quando o pecado entrou no mundo. Então, de alguma forma, sim, a doença está ligada ao pecado, mas não a pecados individuais, e sim o pecado original, que foi o pecado de Adão e Eva. Quando Adão e Eva eles desobedeceram, muitas coisas que a humanidade não seria sujeita começaram a ser. Por quê? Porque eles erraram, tá? Mas aqui o Senhor, ele vai mostrar, nessa situação aqui, nós podemos entender que poderia sim, os estudiosos falam que poderia sim aquele homem ter uma doença, ter aquela paralisia por conta de algum dos seus pecados, e por isso o Senhor fala aquilo, tá? Mas nós precisamos entender que quando o Senhor diz os seus pecados estão perdoados, e depois ele vai dizer: levante e ande, pegue a sua maca e vá para casa, tá? Quando o Senhor fala isso para aquele homem, ele está querendo, quando o Senhor fala primeiramente os seus pecados estão perdoados, e depois ele manda aquele homem se levantar, ele está dizendo que ele tem autoridade sim. Tanto ele tem autoridade para perdoar pecados, assim como ele tem autoridade para curar aquele homem, tá? E ali o Senhor, ele faz mais uma cura, ele opera mais uma cura e deixa todos atônicos. E todos glorificaram a Deus. Depois nós vamos ver o chamado de Levi. E nós já vimos sobre o chamado de Levi em Mateus. Eu explico sobre isso nas apostilas, que eu falei para vocês que agora nós temos apostila, custa R$19,99 cada uma, tá? Mas se você comprar a de Marcos, você vai levar a de Mateus como brinde. É muito interessante as apostilas porque tá tudo bem descrito. Coloquei as explicações, pontuei bem direitinho. Então, se você puder fazer esse investimento, faça. Quando eu falei em Mateus a respeito do chamado de Levi, lembram que eu falei a questão do publicano. O que é o publicano? O publicano era um homem que ele era judeu, né? Mas ele trabalhava, Mateus, na verdade, o caso de Mateus, que era o próprio Levi.
era um publicano. O publicano era aquele que trabalhava a serviço de Roma cobrando impostos. E aí, no caso de Mateus, preste atenção, no caso de Mateus, ele era judeu, mas ele trabalhava como publicano. E isso aí levantava a ira das pessoas, porque os judeus olhavam para Mateus e diziam assim, como pode ele trabalhar cobrando impostos do seu próprio povo? E muitas vezes o publicano, eles cobravam bem mais do que era para ser cobrado, porque eles queriam para benefício próprio. Então, quando o Senhor chama Levi para caminhar com ele, isso vai levantar também mais murmurinhos, né? Porque eles vão dizer, por que ele come com pecadores? Porque Levi, ele, quando chamado e quando ele encontrou Jesus, ele convidou Jesus para uma refeição em sua casa. E ali naquela ocasião, Mateus convidou seus amigos de trabalho, convidou outras pessoas. E aí os fariseus, eles disseram, por que ele come com pecadores? E é nesse sentido que o Senhor vai dizer que não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Ou seja, ele está dizendo assim, eu estou com esses homens não porque eu passo a mão no pecado deles, porque eu digo que está tudo bem. Não, mas é porque eu quero que eles se arrependam. Se eles não caminharem comigo, se eles não estiverem comigo, como que eles vão se arrepender? Era isso que o Senhor estava falando, tá? E ele está dizendo, assim como eu vim para Mateus, que não é perfeito, por isso que eu estou chamando ele, eu venho chamar cada um ao arrependimento. Depois o Senhor vai ser interrogado por jejum, e nessa questão do jejum ele vai falar algo que muitas pessoas têm dúvida, que ninguém põe remendos de pano novo em roupa velha e ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Nisso daqui o Senhor está falando sobre a necessidade das pessoas terem a mente, o coração, o espírito renovado para receber esse novo ensino que Jesus estava trazendo, porque os fariseus estavam ali trazendo um ensinamento pesado. E eles, muitas vezes, faziam as coisas por obrigação, como era o jejum. O jejum é fome de Deus. O jejum nós fazemos para nos aproximar de Deus. E os discípulos estavam com o próprio Deus, porque o Senhor Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. Então, ele está querendo dizer, para que os meus discípulos vão jejuar se nesse momento eu estou com eles? Mas também o Senhor vai aproveitar para dizer, olha, vocês para jejuar por obrigação, em outras palavras, o Senhor está dizendo, para jejuar por obrigação não adianta. Para jejuar só para dizer que é um homem santo, que cumpre a lei, não adianta. E é nisso aí que o Senhor fala. Vocês têm que ter uma mente renovada para entender o que eu estou ensinando. Vocês têm que ter uma mente renovada para entender que o meu ensino é diferente dos fariseus. Quando o Senhor fala isso, que ninguém põe remendo de pano novo em uma roupa velha, por quê? Porque um remendo novo, ele vai conseguir se esticar, porque o tecido ainda tem muita força. Mas a roupa velha, se ela se esticar um pouquinho, ela rasga. Então, da mesma maneira, é a questão da renovação. Se você não tiver um espírito renovado para receber tudo de Jesus, por isso que quando nós recebemos Jesus, nós temos que ser pessoas renovadas, porque nós temos que aguentar toda a transformação que está por vir. E depois o Senhor vai se colocar como Senhor do sábado. Lá no versículo 27 ele vai dizer, então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Aqui os fariseus, mais uma vez, eles estavam cumprindo a lei para mostrarem que era santo, para mostrarem perfeição, e eles não eram perfeitos. E guardar o dia de sábado não estava acima de fazer o bem. Guardar o sábado não estava acima de exercer misericórdia. Guardar o sábado não estava acima de deixar alguém doente porque não podia curar. Jesus mostrou isso. Jesus disse, olha, vocês estão fazendo, em outras palavras, o Senhor disse assim, vocês estão fazendo do sábado um Deus. Vocês estão adorando o sábado. O sábado, ele foi feito por causa do homem, não foi o homem que foi feito em função do sábado. Então, o Senhor estava falando aqui que ele próprio é o Senhor do sábado, então ele faz o que ele quer no sábado. Ele cura, ele transforma, ele salva, ele tudo. Porque ele é maior do que o sábado, como assim ele é maior do que qualquer coisa. Para quem não sabe, né, a lei dizia que tinham que guardar o sábado, não poderiam fazer nada. Por que veio essa lei? Porque quando o povo ele era escravo no Egito, eles trabalhavam todos os dias. Eles não tinham um descanso. Quando o Senhor liberta eles, o Senhor traz essa questão do sábado para que eles saibam entender porque, por exemplo, já que eles trabalhavam tanto como escravos para o Egito, eles poderiam pensar assim, agora nós vamos trabalhar da mesma maneira para nós mesmos. Só que o Senhor está dizendo, olha, não é porque vocês têm liberdade que vocês vão se matar de trabalhar. Vocês têm que ter um dia especialmente para mim. Então, a questão do sábado era se voltar para o Senhor. E eles não estavam fazendo isso, eles estavam guardando o sábado para mostrar que era melhor que todo mundo. E assim eles estavam mais longe de Deus e não mais próximos de Deus, que era o intuito do sábado.
tá? Que Deus abençoe você. Esse é o nosso capítulo de hoje e até amanhã, se Deus quiser.